Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Hoje, quinta-feira, iniciamos as nossas atividades no volume 3, no capítulo 4 da nossa apostila de Geografia. Então, vamos fazer a página 4 até a página 7. Então, pegue aí nossa apostila nova do volume 3 e acompanhem comigo. Assunto novo, conteúdo novo. E nós vamos falar sobre os serviços públicos no bairro. Então, primeiramente, o que é um serviço público? Então, o serviço público é um serviço que é pago através dos nossos impostos. Então, tudo que nós fazemos, que nós compramos, tudo aquilo que a gente paga, às vezes documento de carro, de casa, são os impostos que nós pagamos. Nós pagamos esse imposto para o governo. O governo é aquele que administra, né? Aí nosso estado, o governo administra também o nosso país, e também temos aqui as prefeituras que administram a nossa cidade. E os serviços públicos, eles são pagos com dinheiro do nosso imposto e são oferecidos pelo governo, certo? Ou pelo estado, ou também aí pela nossa cidade, pelas prefeituras, ou também aí pelo governo aí do nosso país, certo? Então, o que são serviços públicos? São serviços oferecidos pelo governo, mas quem paga esse serviço, o dinheiro que é feito esse serviço é através dos nossos impostos, que nós pagamos, certo? Então, tudo que você compra, tudo que a mãe e o pai compram aí no mercado, nós estamos pagando um imposto. Então, esse imposto, né, muitas vezes, eles são revertidos em serviços públicos que são oferecidos a nós. Você vai conhecer, nós vamos conversar melhor sobre isso, certo? Então, nesse capítulo, você vai estudar sobre os serviços públicos necessários no bairro. Além disso, vai aprender a identificar os problemas da comunidade em que vive e criar possíveis soluções. Então, página 4 até a página 7. Então, escreva o nome das figuras na direção indicada pelas setas. Elas representam lugares ou algum elemento que refere ao serviço em que você pode encontrar no seu bairro. Então, nós temos aí alguns serviços públicos que são oferecidos aí. Então, que a gente, né, não paga diretamente, só através dos nossos impostos. Então, nós temos aí, né? Eu não posso falar que vocês vão saber já qual que é, mas aí a figura indica aí quais serviços públicos. Vocês vão descobrir, depois nós vamos conversar quais aí você descobriu. Em sua opinião, essas imagens dizem a respeito a quais serviços? Por que esses serviços são importantes para os moradores de um bairro? Esses serviços são realizados no bairro onde você mora. No bairro onde você mora tem hospital, tem coleta de lixo, tem iluminação pública, tem alguma praça. Então, nós estaremos conversando sobre isso hoje na nossa aula ao vivo, certo? Então, hoje, 1h30, nossa aula ao vivo. Página 5. Então, o que são serviços públicos? Prestem bastante atenção. Serviços como fornecimento de água tratada. Então, a água que a gente toma, que vem lá na nossa torneira, ela é tratada. Então, ela passa por um procedimento para chegar até o estado que ela está, para que nós possamos consumir. Então, água tratada. Coleta de esgoto e de lixo, coleta. Então, vocês podem ver que às vezes passa na rua de vocês, acho que em todos os bairros aqui de Siqueira, um caminhão pegando os lixos da casa. Então, é coleta de lixo. Coleta de esgoto. Então, na maioria das casas existe aí um encanamento que toda a água do banheiro, toda a água da pia, nosso chuveiro vai tudo para o esgoto. Iluminação pública, transporte coletivo, então são os ônibus que andam na nossa cidade. Segurança, então são os policiais aí que oferecem a segurança. A saúde é oferecida aí nos hospitais, nos postos de saúde. Educação, que é oferecida nas escolas. Cultura e lazer. A cultura são algo relacionado a alguma apresentação artística. Então, aqui na nossa cidade, nós temos, infelizmente, pouca cultura oferecida aí pela administração pública. E lazer, tipo as praças, são exemplos de serviço
públicos, que contribuem para a qualidade de vida dos moradores e trabalhadores de um bairro. Os serviços públicos são oferecidos pelos governantes ou por empresas contratadas por eles e pagam pelo povo por meio de impostos e taxas. Então aí tá pedindo para vocês procurarem, pode ser no dicionário, se vocês tiverem aí, ou na internet, o que significa imposto ou taxa. Mas nós já conversamos um pouquinho, né? E hoje, 1h30, nós estaremos conversando mais. E o que são governantes? São pessoas eleitas pela população por meio do votos nas eleições. Então, temos os governantes, como eu já disse aqui, do nosso município, que são os prefeitos, os vereadores. Temos também em nível do nosso estado, também no nível Brasil, certo? Lápis na mão. Água potável é aquela que pode ser consumida tanto por seres humanos quanto por animais, sem risco à saúde. Então, você vai organizar as sílabas e encontrar 3 características que diz a respeito da água potável. Então, lembrando assim, a água potável ela é tratada, nós sabemos desse processo que a água cai no rio e assim ela é mandada para um lugar. Aqui nós temos a Sanepar, né? E lá ela é tratada para virar uma água potável, que é boa para o consumo, né? E a água ela pode ser incolor, então ela não tem cor, né? A água ela não tem cor. E temos aí mais 2 características sobre a água. Então vocês vão descobrir, pode pedir ajuda, mas também nós vamos estar conversando sobre isso, tá bom? Sobre essas 3 características da água potável. Então, vocês podem descobrir aí, desembaralhando aí as sílabas. E também hoje na nossa aula ao vivo nós estaremos conversando aí sobre as 3 características da água potável, certo? Página 6. Então, prestem bastante atenção, que aqui nós temos que acompanhar. Então, aqui, água potável tratada e encanada. A água é um elemento fundamental para a vida. Os seres humanos, eles utilizam a água doce para beber, cozinhar e fazer a higiene corporal e a da casa. Então, lembrando que a água doce no nosso planeta Terra ela está muito escassa, então por isso que nós precisamos economizar. Às vezes nós falamos em economizar água, mas fala assim, nossa, mas os rios, os mares têm tanta água, por que nós precisamos economizar? Porque as águas dos mares, elas são água salgada, então ela não é própria para o nosso consumo. Agora, para o nosso consumo é água doce, e ela sim está escassa, acabando. E também nós usamos para cozinhar e fazer higiene corporal da casa. Ela também é usada no cultivo de alimentos, nas plantações aí, e nas transformações dos elementos naturais em produtos industrializados. Então aí nós temos um infográfico, nós vamos entender como a água potável é tratada e distribuída nos bairros. Então, acompanhe aí no número 1. A captação de água. Então, a água é retirada do rio e é encaminhada a uma estação de tratamento de água, certo? Depois, ela vai aí onde nós chamamos de estação de tratamento de água. Então, tá aí abreviado, né? ETA. Na estação de tratamento, a água passa por vários filtros. Então, aí nós temos esses filtros aqui, ó. E ela passa por esses filtros e processos químicos, certo? Que eliminam essas impurezas, tornando-as mais limpas para o consumo. Então, nesses filtros que tira toda a sujeira, todas as impurezas que ela tem e deixa ela limpa. Na página 7, nós temos aí os reservatórios e distribuição de água. Então, por meio do encanamento, todos esses canos aí, a água é tratada e segue para os reservatórios. Então, são um lugar onde elas ficam aí reservadas, localizada nos bairros onde é armazenada. Então, de lá vai para as residências. Então, os reservatórios são as grandes caixas de água que temos aí nos bairros. E depois da caixa d'água, ela vai para as residências, comércios e indústrias. E
4, depois que nós utilizamos essa água, que nós às vezes estamos lá no banheiro, a água que vai pelo ralo, a água suja da louça, a água suja das roupas que nós lavamos, toda essa água que nós não utilizamos e vai para o ralo, água suja já, depois desse uso, nas atividades domésticas, comerciais e industriais, o esgoto começa a ser formado. Os resíduos são transportados por uma rede de coleta de esgoto. Então, é número 4 nesse ETE. Na estação de tratamento, a água passa por vários processos de remoção de poluentes. Em boas condições, ela é devolvida para os rios. Então, por isso é importante desse esgoto. Então, ela é tratada para ser devolvida para os rios, certo? Então, a pergunta A aí para nós conversarmos. A água que você utiliza na escola é tratada? E na sua casa? Aqui na escola é tratada sim. Nós temos os filtros que tiram todas as impurezas para que nós possamos consumir. E acaba virando uma água potável. E na sua casa? Então, respondem aí, converse com quem estiver acompanhando vocês na atividade. Então, por que é importante que a água captada nos rios e nas represas sejam tratadas antes de ser consumidas pelos seres humanos? Então, é importante para que ela chegue limpa até nós, certo? Hoje, na nossa aula, nós vamos continuar esse assunto, vamos falar mais. Se vocês não entenderam algum desses processos, nós falamos de 4 processos aí da água. Se vocês não entenderam algum, anotem aí para que nós possamos estar conversando sobre isso. Não fiquem com dúvida, tá bom? Então, assim, nós encerramos a nossa aula de geografia. Vocês podem pintar aí todo esse processo da água. Pintem aí o 1 até o 4, todos esses processos que a água passa. Certo? Segundo ano, se ficou alguma dúvida, anotem aí para que nós possamos estar conversando. Falarei mais sobre isso hoje na nossa aula ao vivo. Beleza? Um grande beijo e até 1h30. Espero vocês!